como investir em ações e seja sócio de grandes empresas e receba dividendos. Fique nesse vídeo que eu irei te explicar tudo o que você precisa saber antes de começar a investir em ações. Vamos ao vídeo. Ao investir na ação de uma empresa, você literalmente se torna sócio dessa empresa, o que lhe dá o direito de participar do lucro e resultados dessa empresa. Podemos considerar que existem dois tipos de empresas na bolsa: empresas de crescimento que não distribuem ou distribuem muito pouco dividendos, sendo que todo o lucro é reinvestido no próprio negócio, e por outro lado, temos as empresas que distribuem dividendos e você, por ser acionista, tem direito a essa participação dos lucros. E além dos dividendos, existem outras formas da empresa premiar o acionista, e uma dessas formas seria na forma de bonificação em ações. Não me lembro bem das datas, mas temos algumas empresas como Unipar, Gerdau, Klabin, Itaúsa e mais recentemente me recordo do Itaú ter feito uma bonificação em ações de 10%. Ou seja, a cada 10 ações da companhia você recebeu uma ação. Porém, investir em ações não são apenas maravilhas. Gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui logo no início. Uma ação é considerada um ativo de renda variável, e renda variável varia. E varia para cima e varia para baixo. Renda variável não é renda fixa. Fui claro? Ok, agora podemos seguir com o vídeo. Antes de tudo, o que é uma ação? A definição teórica é que a ação é a menor participação que você detém de uma empresa de capital aberto, ou seja, um pedaço de uma SA. Agora, por que a empresa emite ações? Vamos lá, vou utilizar uma linha de raciocínio bem simples para que você possa entender. Desde a antiguidade, as primeiras formas de negociações eram conhecidas como escambo, que nada mais é do que a troca de produtos. Antigamente era muito comum a troca de alimentos, e o sal já foi um dos alimentos mais negociados nesse tipo de operação. E depois disso veio a moeda, que se tornou a unidade padrão de valor, e que começou a dar preço para os produtos. Sendo que, quanto melhor for o seu produto, mais caro você poderia vendê-lo. Começa aí a distribuição desigual de renda, surgindo então os agentes superavitários, onde a sua renda era maior que o seu próprio consumo, e por outro lado tivemos também o surgimento dos agentes deficitários, onde o consumo era superior à renda. Foi então que, com o dinheiro sobrando, o agente superavitário podia emprestar ao deficitário, em troca de uma remuneração, também conhecida como juros. Surge então o conceito de financiamento, que consiste em sustentar os custos financeiros oriundos da compra de um bem ou investimento de um projeto. E o mercado financeiro se tornou o ambiente que possibilita a transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários, permitindo o financiamento da atividade produtiva para os deficitários e servindo como complemento de renda para os superavitários. E com a evolução do mercado financeiro, foram surgindo opções para as empresas captarem recursos no mercado, sendo o mercado de crédito, onde predomina a figura do banco atuando como financiador do investimento, e o mercado de capitais, que ocorre a desintermediação bancária, onde o financiamento dos projetos é feito através de emissão e negociação de títulos mobiliários e intermediados por corretoras de valores. Ou seja, a empresa que está precisando captar recursos, vamos dizer que ela possui apenas duas opções. Primeiro, tomar um empréstimo com o banco e pagar ao banco juros por X anos. E a segunda opção, que é emitir ou distribuir as suas ações no mercado de capitais, vendendo uma fatia da empresa para que você, que é um agente superavitário, as compre. E por fim, a empresa deixa de ter a obrigação de pagar juros mensais para o banco, mas em contrapartida ela terá que repartir os lucros com você em forma de dividendos. E para que tudo caminhe perfeitamente bem, temos algumas instituições importantes que garantem todo o funcionamento do mercado de capitais. Temos então a BMF-Bovespa, que até então é administradora da única bolsa brasileira e responsável pela intermediação de todos os negócios com ações. Temos também a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, mas carinhosamente conhecida como a xerife do mercado financeiro, que garante que todos os participantes estejam em linha e fazendo o seu trabalho, e traz transparência para o sistema financeiro como um todo. E por fim, e não menos importante, temos as corretoras, que são responsáveis por intermediar as operações de compra e venda no mercado, sendo o elo entre os investidores e o mercado. Bom, acho que de história e funcionamento sobre o mercado financeiro, acho que já foi suficiente para um único vídeo. Mas caso ainda tenha dúvidas, deixa aqui o seu comentário que eu farei questão de te responder. Enfim, vamos para o que interessa. Agora, como comprar ou vender uma ação?
Primeiro de tudo, você deve escolher a corretora. E sendo bem sincero, eu não tenho uma dica para você. Eu, particularmente, uso a corretora do Banco Safra, pois já tem uma certa aproximação. Mas você pode escolher qualquer outra corretora que te agrade. Vou colocar aqui na tela o logo de algumas corretoras com que eu já tive alguma experiência e sei que você terá poucos problemas com elas. Agora, você também pode me perguntar, a taxa de corretagem faz diferença? Eu parto do seguinte princípio e essa é a minha opinião. Existem corretoras com corretagem zero. E a corretora que eu uso possui uma taxa de corretagem de R$ 4,50 por ordem. E para você que não é familiarizado com esse termo, isso significa que, se eu colocar uma ordem de compra de 100 ações do Banco do Brasil, eles irão me cobrar R$ 4,50. E se eu colocar uma única ordem de compra de 10 mil ações do Banco do Brasil, eles irão me cobrar os mesmos R$ 4,50. Então, independente da quantidade, se eu colocar apenas uma única ordem de compra, eles irão me cobrar o mesmo valor. Agora, você já parou para pensar para onde que vai esse valor? Vou te explicar. Boa parte desse valor vai para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, para manter a plataforma de pé. Então, eu prefiro pagar esse valor irrisório para ter uma plataforma confiável e sem instabilidade. Até porque, se eu não puder absorver R$ 4,50 de custo, talvez eu não devesse estar investindo em ações e sim em renda fixa. Bom, agora como comprar ou vender uma ação na prática? Vou colocar na tela a visualização que eu tenho quando eu acesso o meu home broker. E independente de onde você tenha conta, o layout não deve ser muito diferente. E aqui eu tenho dois campos muito importantes. O livro de ofertas, que é onde eu vejo os compradores e os vendedores. Ou seja, se eu quiser comprar uma ação, eu tenho que ver o valor que os vendedores estão ofertando. E se eu quiser vender uma ação, eu tenho que ver o valor que os compradores estão querendo comprar. Mas não saiam oferecendo valores tão aleatórios. Não tentem comprar uma casa de R$ 1 milhão por R$ 100. Ou seja, não haverão vendedores a esse preço. E na realidade, quando você foge muito assim do valor base, a sua ordem é rejeitada pela corretora. Agora, dando andamento aqui, temos também a tela de envio de ordens. Como vocês podem ver, aqui temos a opção de compra ou venda. E vou utilizar como base as ações da Petrobras. E vou utilizar o ticker, que é o nome de referência da empresa, PETR4, que são as ações preferenciais da Petrobras. E mais para frente vou te explicar o que é uma ação preferencial, mas não se preocupe com isso agora. Um outro ponto que é muito importante é que as ações são compradas em lotes. Então, um lote padrão é formado por 100 ações da empresa. Ou seja, se eu quiser comprar 100 ações de Petro 4 ao valor de R$ 30, eu terei que ter ao menos R$ 3.000 em minha conta, sem contar o valor de corretagem e emolumentos. Agora, se você não tiver esse valor, você também pode comprar menos ações fora do lote padrão. E nesse caso, tanto no livro de ofertas quanto para o envio de ordens, você terá que adicionar a letra F no final do ticker da empresa. Então, se você quiser comprar de 1 a 99 ações da Petrobras, eu terei que buscar por PETR4F, que representa a quantidade fracionada do lote padrão. Nada tão complicado, mas sem essa letra F, você não conseguirá comprar uma quantidade abaixo do lote padrão. Agora, conforme prometido, vou te explicar o que é uma ação preferencial. E como bônus, vou te explicar também o que é uma ação ordinária e o que é uma unit. Então, para seguir uma cronologia correta, vou te explicar primeiro o que é uma ação ordinária. E vou continuar utilizando a Petrobras como referência. Então, uma ação ordinária pode ser reconhecida pelo número de referência 3, ou seja, todas as ações ordinárias terminam com o número 3. Então, o ticker da ação ordinária da Petrobras seria PETR3. Além disso, a ação ordinária também pode ser reconhecida como ON. E a sua principal característica é que ela lhe confere o direito a voto nas assembleias de acionistas, o que permite uma maior influência nas decisões importantes da empresa. Agora, as ações preferenciais, que muitas vezes são reconhecidas pelo número 4 e também são conhecidas por PN, têm como principal característica o não direito a voto em assembleias. Porém, a vantagem das ações preferenciais é que elas possuem preferência na distribuição dos dividendos. E em caso de falência ou liquidação da empresa, você terá prioridade frente às ações ordinárias para a restituição do seu capital investido. Mas vou ser franco aqui, se a empresa tem risco de falência, não é nela que você deveria estar investindo.
Tenha zelo pelo seu dinheiro. Investir em ações não é loteria e não é um joguinho de celular que serve para você se divertir. E por fim, temos as Unities, que são representadas pelo número 11 no final do ticker, mas tome cuidado para não se confundir com os fundos imobiliários. Um exemplo de Unity seria a Klabin, que possui a Unity KLBN11. A Unity nada mais é do que um pacotão de ONs e PNs, sendo mais comum a Unity possuir uma ação ordinária e duas ações preferenciais, que por fim irão lhe permitir os mesmos benefícios das ações com ticker final 3 ou 4. Bom, agora vamos para os prazos de liquidação. E aqui também não temos muito segredo. O prazo de liquidação de uma ação é em D+2, ou seja, se você efetuar a compra, irá demorar 2 dias para o valor sair da sua conta corrente. Então, se eu quiser comprar uma ação na segunda-feira, o valor financeiro precisa estar na conta corrente logo na quarta-feira. Mas fique atento, algumas corretoras e bancos não permitem que você efetue a compra sem que o dinheiro já esteja na conta corrente. Então, para não se esquecer e deixar a sua conta negativa, é melhor mesmo já ter os valores em conta antes de efetuar as compras. E na venda ocorre a mesma coisa. Se eu efetuar a venda na quarta-feira, o valor só estará disponível para mim na próxima sexta-feira. Vamos agora aos horários de negociação. Tirei um print aqui do site da própria B3. O que nos interessa aqui é o horário de funcionamento do mercado à vista e do mercado fracionário. Atualmente, a bolsa possui um horário de pré-abertura que se inicia às 9h45 e se encerra às 10 horas. Então, nesse período, você já consegue enviar ordens de compra e venda. E dependendo do ativo, essa pré-abertura pode ser estendida, principalmente para ativos que possuem um volume muito grande de negociação. Um exemplo comum são as ações da Vale, isso porque o preço da ação é muito influenciado pelo preço do minério de ferro. E se o minério estiver tendo um dia de muita volatilidade, em um dia de queda ou alta acentuada, pode ocorrer das ações da Vale receberem um alto volume de ordens na pré-abertura. E até que o volume de compra e venda esteja em equilíbrio, esse período de pré-abertura pode ser estendido. Então, após esse período de pré-abertura, inicia-se o horário comum de negociação da bolsa às 10 horas, que se estende até às 16h55. Depois disso, teremos mais 5 minutos de pré-fechamento, sendo bem semelhante ao período de pré-abertura, sendo que o pré-fechamento também pode ser estendido. E então, das 17 às 17h30, a bolsa fica paralisada por esses 30 minutos, para então, às 17h30, começar o aftermarket, que nada mais é do que um período em que você também consegue efetuar compra e vendas de ações, porém não são todas as ações que você consegue negociar nesse horário. Então, como um bom brasileiro, não deixe tudo para a última hora. O aftermarket tem um período de duração de 30 minutos, que se encerra às 18 horas. O que também pode acontecer é da bolsa alterar o horário de fechamento, estendendo ainda mais o período de negociações, pois a nossa B3 tenta muitas vezes equilibrar o nosso horário de fechamento com o horário de fechamento da bolsa americana. Então, quando os Estados Unidos entram ou saem em horário de verão, a B3 costuma alterar o nosso horário de fechamento. Agora, vou te explicar como funciona a tributação do imposto de renda sobre as ações. Atualmente, o dividendo é isento de imposto de renda, mas o ganho financeiro, ou seja, o lucro, não é isento. Então, vamos dizer que o seu custo total na compra de uma ação foi de R$20 mil. E quando você foi vender essa ação, você vendeu por R$25 mil. Nesse caso, você teve um lucro de R$5 mil. Então, esse lucro será tributado em 15%. Ou seja, você terá que recolher um IR de R$ 2.250. E essa responsabilidade não é da corretora, e sim sua. Ou seja, você mesmo que terá que gerar essa DARF de IR e efetuar esse pagamento. Mas aqui tem um segredinho. Se você não ultrapassar os R$20 mil em vendas totais de ações durante o mês, você fica isento do pagamento do IR. E para operações de day trade, ou seja, para quem compra e vende a mesma ação no mesmo dia, o IR passa de 15% e vai para 20%. E para day trade, você não tem a isenção dos R$20 mil igual você teria para operações de swing trade, que são operações que saem do diário. Um outro detalhe importante é que você também pode compensar prejuízos passados com lucros futuros. Então é muito importante você contabilizar os prejuízos quando eles ocorrerem e informar corretamente no seu informe de rendimentos anuais. E não pense em ficar sonegando imposto, porque quando você vende uma ação, a corretora recolhe na fonte um IR chamado de dedo duro, que nada mais é do que um IR com uma alíquota baixíssima de 0,00005 para swing trade
e de 1% para operações de day trade. Então essa é uma forma da Receita Federal saber que você efetuou a venda de uma ação. Eu também não sou fã de impostos, mas é isso que nós temos para hoje. E caso você tenha alguma dificuldade de fazer essa contabilidade, existem algumas empresas especializadas que fazem esse cálculo para você. Há um custo de uma assinatura mensal de um aplicativo de streaming, então é super acessível. E por fim, um dado que eu acho muito interessante, principalmente para quem já investe em ações e para quem está começando a investir. Hoje, a nossa bolsa é dominada pelo investidor estrangeiro. No Brasil, atualmente temos aproximadamente 6 milhões de investidores, pessoas físicas, investindo na bolsa. E como vocês podem ver, crescemos muito nessa década em número de novos investidores, e isso é super positivo. No Brasil, temos mais de 220 milhões de pessoas e nem 10% dessas pessoas investem na Bolsa de Valores. Então, com novas empresas abrindo capital na Bolsa e novos investidores, pessoas físicas, teremos um alto potencial de valorização das nossas empresas. Mas hoje, como eu disse anteriormente, a nossa Bolsa é dominada pelo gringo, ou seja, o investidor estrangeiro. Então, com base nos dados de abril de 2025, aproximadamente 61% da nossa Bolsa é capital estrangeiro. Por isso, quando temos um fluxo de capital estrangeiro saindo do Brasil, a nossa bolsa brasileira despenca. Isso nada mais é do que o estrangeiro vendendo as suas posições a qualquer custo. Então não fique a todo momento remando contra a maré. O capital estrangeiro faz muito preço na nossa bolsa. E aproveite então para te fazer uma última pergunta. O que o estrangeiro deve gostar de comprar na nossa bolsa? A ação de uma empresa bem consolidada, com uma boa gestão e com um bom histórico de crescimento, ou a ação de uma empresa menor com possibilidade de dobrar o seu market share? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, aproveite também para se inscrever no canal, prega o dedo no like. Um abraço e bons investimentos!